Fala pessoal, dando sequência na nossa série de vídeos, que agora a gente está fazendo as funcionalidades do front-end para comunicar com a nossa API back-end em .NET Core. O vídeo de hoje, já que depois a gente já finalizou o CRUD de usuários, a gente já está inserindo, editando, vendo, né, obtendo a lista e excluindo os usuários. No próximo vídeo agora a gente vai falar sobre fazer o login, uma parte de autenticação, para que a gente consiga acessar métodos privados, para que a gente consiga trabalhar com métodos públicos e privados, tá? Lá nos vídeos passados, quando a gente estava desenvolvendo as APIs, a gente tem um vídeo totalmente focado para como definir métodos privados e públicos, tá? Então a gente pode até ver nas nossas APIs que tem alguns que eles são públicos e tem outros que não. E o que a gente vai fazer hoje é, através do método Authenticate, a gente vai validar que o usuário existe no banco e vai gerar um token para ele, para que a gente possa trabalhar com métodos privados. Fechou? Então, primeiro de tudo, eu vou no nosso User Data Service e vou criar o meu método, que vai ser meio que o middleware ali no Angular, que ele vai receber a informação vindo do front, vindo do TypeScript, de User Component, e vai mandar para o nosso back-end. É ele que sabe qual que é a rota, qual que é o objeto que tem que mandar, é ele que gerencia isso, tá? Então eu vou colocar aqui authenticate data, abre e fecha parênteses, return this.http, qual que é o método? É post. Vou passar o módulo, né, que é aquele API users lá em cima, e temos que passar qual que é, aqui eu já vou deixar o data, qual que é o resto da rota, que no caso é authenticate. Vou copiar, vou colar aqui, ponto e vírgula. Primeira parte já temos pronta, tá? Que é só a comunicação. Agora, através do nosso TypeScript, nós precisamos criar o método que vai chamar aquele método, tá? Então, aqui, ó, depois de delete, perceba que todos os métodos são bem iguais, né? Podemos dizer assim, com relação a você tem que chamar o método, validar o retorno, mostrar a mensagem para o usuário e tomar algum tipo de ação. Então eu vou copiar o put, por exemplo. Pode ser o put, não tem problema, tá? Vou trocar aqui qual que é o método que ele está chamando. Eu vou trocar para authenticate, né? Porque é ele que eu vou validar. E aí eu vou colocar aqui um debugger, porque a gente vai ter que lembrar, a gente vai ter que analisar como que está vindo o objeto, tá? Então quando eu rodar a aplicação, eu vou manter isso aqui com o F12 aberto e a gente vai parar aqui para a primeira vez a gente validar como que está vindo o objeto. Tá, feito isso, agora precisamos trabalhar no HTML. Porém, antes, temos que definir algumas coisas. Por exemplo, a nossa variável de usuário é a variável que a gente destina hoje para login, para criar um usuário e para editar um usuário. O correto da gente fazer o Authenticate tinha que ser numa outra página de sign in ou sign up, que ela seria responsável 100% por isso. Mas não, nós vamos utilizar hoje o mesmo componente, a gente vai utilizar os mesmos módulos que a gente já tem, mas a gente vai trabalhar dentro da tela de Users Component, tá? Então, o que eu recomendaria é, vamos criar um outro objeto user do tipo N, ele starta como vazio, é lógico que não dá para ser o mesmo nome, e eu vou chamar ele de User Login, por exemplo, tá? Então, é ele que o meu front-end vai trabalhar, vai preencher as informações, que no caso hoje em dia é só o e-mail, né, na verdade. A gente vai criar o campo password, mas a gente não vai se importar muito com ele. E aí ele vai mandar o user login para o nosso data, tá? Então fechou também. Agora no nosso HTML, o que a gente tem atualmente é uma div aqui que gerencia que tem que mostrar o formulário, seja para criar um novo ou seja para editar um registro, e uma outra div aqui que seja para mostrar a tabela com os botões de ações e mostrar todos os usuários cadastrados. Essas divs elas são gerenciadas pela variável showList, que se ela for false ou se ela for true, ela tem uma ação a tomar. O que a gente vai fazer é, a gente vai criar uma nova div aqui fora, tá? Que vai ser chamada, que a gente vai trazer uma variável, né? ngIf. A gente vai trazer uma variável chamada isAuthenticated. Só que se for false, eu tenho que mostrar o login. E se for true, eu tenho que liberar o acesso, né? E aí, o true eu vou colocar aqui dentro. Vou fechar a div aqui embaixo. De modo com que é o seguinte, vai logar na aplicação, vai acessar essa página.
Eu vou setar o isAuthenticated como false, então eu vou criar ela lá no meu componente. Vamos lá no componente, vou criar um booleano e vou setar ele como false, então sempre vai ser false. Então ela vai começar na minha div para me forçar a fazer o login primeiro. A partir do momento que eu fizer o login, eu vou transformar essa variável em true, e aí vai mostrar a lista dos usuários, enfim, aí a gente vai ter acesso às informações, tá? Então tá, então vamos fazer o seguinte agora. Dentro aqui do user, vamos fazer o formulário de login. Pode até copiar o formulário que a gente já tem ali. Vamos copiar e colar para a gente não perder muito tempo. Não esqueça de trocar para user login, tá? O name e o e-mail, no caso, está como name e e-mail. Como nós não temos name, eu vou retirar, vou deixar só o e-mail, tá? Porque hoje em dia a gente não tem o password. Eu vou criar o password aqui, ele vai ser um input do tipo texto, colocar label como password, enfim, tudo que precisar fazer a troca para password. Vamos fazer aqui, ok? E o nosso botão vai ser como login, que a gente vai chamar o método que a gente criou lá no nosso componente, que é o authenticate. Pronto. É isso que a gente precisa, tá? Então, o que vai acontecer? Vamos analisar aqui antes da gente rodar. Acessando a página, vamos obter esse authenticate, que vai vai mostrar essa div para a gente. A gente vai fazer o login por ela. Quando a gente fizer o login, teoricamente, precisaríamos mudar para cá. Não temos ainda o método que vai transformar o isAuthenticated em true, mas vamos trabalhar com isso assim que a gente começar a debugar o nosso front-end, tá? Então eu vou rodar a aplicação aqui, ó, e assim que a aplicação estiver no ar, a gente vai verificar sobre isso para a gente começar a debugar sobre o código. E enquanto nossa aplicação está rodando aqui, eu vou só mostrar o código. Teve gente que pediu para a gente trabalhar com um zoom mais forte para poder ficar mais claro na hora do vídeo. Então estou dando um zoom aqui, ó. O que a gente fez foi criar essa div, né, que ela fecha aqui embaixo, que ela valida que o usuário está sim autenticado. É verdade, tem que colocar ele como true aqui. E essa div, que é validando se é false, que vai mostrar o nosso formulário de login. Aí vai chamar o método authenticate, que é esse aqui, que vai pegar o objeto userLogin, que a gente está trabalhando com ele aqui, e vai mandar para a nossa classe de data service, que a gente criou o método authenticate, no caso é esse aqui, que ele vai comunicar com o nosso back-end, que é a nossa API aqui, API Users Authenticate, tá? Tá faltando uma barra aqui, agora que eu percebi também, então isso é bom para a gente já ir trabalhando de mexer, né? Vamos verificar se o site já abriu. Está aqui. Então, eu vou clicar aqui no Users. Olha lá, ó. Perceba que a gente já tem alguma coisa aqui. Tá faltando coisa, tá faltando a gente retirar algumas coisas do que a gente criou, né? Então, vamos para o nosso HTML. Aqui, ó, o isAuthenticated. Ele está com essa validação. Porém, lá em cima, temos o botão tanto novo usuário, como lista de usuário, né? Que ele está aqui. E está mostrando a quantidade de usuários. Não deveríamos estar pegando isso agora, tá? Então, o que eu vou fazer vai ser, vou transformar esse botão e essa mensagem, né? Eu vou colocar dentro da minha div. Então, agora eu vou forçar que essa div só vai aparecer quando eu tiver logado. Olha lá, agora só temos o nosso formulário de login e senha mesmo, tá? Então, vou deixar o F12 aberto, né, que é o inspect, só para a gente poder validar como que a informação vai vir quando a gente mandar para o back. No caso, a gente tem um e-mail, a gente não se importa com o password hoje em dia, tá? Mandei o login, olha lá, ele foi no back-end, ele retornou, e aqui tem um retorno. Olha lá, ó, perceba que a gente não tem mais uma variável true ou false. Agora a gente tem um objeto, olha. Um objeto que tem os dados do usuário e um token de acesso, tá? Esse é se for válido, né? Ele vai dar a mensagem aqui porque a gente colocou. Agora, se eu colocar um e-mail inválido, vamos verificar o que ele vai trazer. Ele vai dar a exception, né, no back-end, e se eu mandar rodar, ele vai dar um erro interno do sistema. Assim, ele vai cair aqui no nosso erro, né? E aí a gente vai ter que trabalhar com ele. Perceba que tem um console log,
que está aqui o console log, que ele está falando na mensagem. Cadê? Aqui, ó, no error, user not found, tá? Então vamos trabalhar agora com o usuário real. O que a gente vai ter que fazer agora é o seguinte, olha, eu tenho isso aqui, eu tenho que armazenar essas variáveis, esses dados do usuário no cliente ali, nos dados do navegador, de modo com que eu consiga trabalhar tanto com o token como com os dados dos usuários, que vai que eu quero dar uma mensagem, hello, e o nome do usuário, sabe? Mostrar o e-mail na tela e tudo mais, eu já tenho a informação ali. Então vamos lá. No nosso código, voltando para o TS, tá? Eu vou retirar esse if else, a gente não tem mais necessidade de mostrar isso. O alert, eu vou fazer um teste, eu vou colocar error.error, vamos ver o que, que vai dar se a gente mostrar essa mensagem aqui. E aí aqui eu vou fazer o seguinte, if data.user, por exemplo, né? Se existir esse user, no caso ele vai existir porque ele só vai dar 200 caso dê sucesso para a gente. Mas eu vou fazer essa validação para garantir o meu front-end, né? Então, olha, temos aqui, eu criei um n, dei o tipo da variável para n para eu falar que tem propriedades dentro. E vou criar um else aqui apenas com uma mensagem, usuário inválido, user invalid. Só para a gente poder gerenciar isso também, né? E aí, beleza, deu sucesso. O que, que eu tenho que fazer? Eu vou dar um local storage ponto set item, e aí eu tenho que passar uma key, que vai ser o item que eu vou pesquisar. Então eu vou dar um, sei lá, user logged, vírgula, json.stringify data. Porque eu não posso salvar essa informação em formato JSON, então eu preciso converter meu JSON para o modo de string para que ela consiga ser salva. Depois a gente vai conseguir obter esse dado através do parse para poder transformar novamente em JSON, tá? Uma outra coisa que nós precisamos fazer é this.isAuthenticated. A gente tem que mandar como true agora, certo? Porque agora a gente tem que transformar isso aqui para ser true para mostrar os valores do objeto. Então, se a gente for lá agora no nosso método, eu vou dar um F5 aqui, né? Porque ele está com o breaking point. Vou retirar um pouco o console, deixar um pouco menor. Aqui, ó, temos nosso login. Vou colocar o meu e-mail e mandei salvar. Ah lá, ó, ele já funcionou. Ele já foi lá para a nossa versão, para a nossa lista de usuários, já mostrou a quantidade de usuários e etc. Tá? Então, ó, vou dar um F5 novamente. Ele voltou para essa tela. Se a gente colocar um e-mail que não existe, ele vai dar exception. E ele deu aqui, porém ele está dando uma mensagem bem judiada ali, né? Então a gente pode setar essa mensagem diretamente no nosso front-end. Vamos copiar aqui uma mensagem vindo do back e a gente seta ela aqui no nosso front-end para melhor user invalid, para dar a resposta correta para o usuário. Fechou? Então agora temos o nosso login funcionando, tá? E vamos analisar sobre a questão da local storage, enfim, para poder mostrar lá, né? Então se a gente vir aqui agora, eu trazer o Nicolas, meu e-mail, mandei salvar. Se a gente vir aqui, ó, em application, local storage e mostrar, aqui, ó, a gente tem o objeto nosso aqui. Então a gente já tem esse acesso a ele. Vamos só mostrar os dados do usuário logado para a gente verificar como que isso funciona? O que, que eu vou fazer? Olha, eu vou criar uma variável aqui na minha parte autenticada, né? Depois do users aqui, ó, ou antes, na verdade, melhor, aqui em cima, eu vou criar um welcome e vou ter que passar qual que é o meu usuário. Então eu vou criar uma variável chamada userLogged, tá? E do tipo name. Eu já falei sobre a questão de interrogação nos outros vídeos, né? Para validar se o objeto está nulo ou não. Então a gente vai manter aqui. E aí eu poderia muito bem setar já o data diretamente já na variável userLogged. Vamos criar ela lá em cima também. Aqui, ó, userLogin. Eu vou criar a userLogged aqui.
eu poderia muito bem já setar direto. O problema é que a gente não vai fazer o correto, assim, como eu falei, normalmente isso vai ser em páginas diferentes. Então, se for na página correta para uma página privada que já vai mostrar as coisas, o ideal a se fazer é get user data, ter um método, né? Ter um método qualquer, que basicamente o que ele vai fazer? Ele vai dar um this.userLogit, que foi a variável que a gente criou agora. Ele recebe json.parse local storage, .getItem, e eu passo qual que é a key da minha local storage que está sendo salvo. O que isso vai acontecer? Se existir, né, esses valores aqui, a gente já retorna para o user logged. E aí, isso daí já dá para a gente fazer a validação do se está autenticado ou não aqui embaixo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai copiar o this.authenticated é igual a this.userLogged diferente de nulo. Então, se o objeto existir, se ele não for nulo, ele vai retornar isso aqui como true. Se o objeto for nulo, ele vai retornar isso aqui como false. Sendo assim, nós não precisamos mais dessa informação. Ok? E aí temos duas coisas para se fazer agora. A primeira é, no nosso load da página, no ng init, a gente não pode já chamar o método get, já obter as informações do usuário, sendo que o usuário não está logado ainda. Ele não pode obter esse tipo de informação. Então vamos manter ele aqui embaixo, tá? Lá no, tipo assim, ó, se validar, se garantir que está funcionando, eu vou e busco todos os objetos. E também, depois desse aqui, eu vou chamar esse método que eu criei agora, this.getUserData, para eu atribuir o valor para o meu userLogged, para ver se vai aparecer na tela correto, tá? Então, atualizei a tela aqui, ele vai carregar. Se a gente abrir o network aqui, que é onde faz a conexão com o nosso back-end, perceba que eu vou limpar e vou dar um F5 novamente. Carregou. Perceba que ele não tem nenhuma chamada com a API/users. Ele tem esse aqui, que é a página, óbvio, mas ele não tem mais a chamada. E aí, quando eu faço o login, ele chama a API/users. Tá vendo? E aí ele vai, obtém os usuários cadastrados e tudo mais. E aí, beleza, temos o welcome, mas perceba que o nome do usuário não está sendo mostrado. Então, temos alguma coisa errada ainda. Se a gente olhar aqui, o que eu estou fazendo? Eu passei esse objeto aqui, esse objeto aqui, para o userLogged. E aí, no meu HTML, eu estou falando que é userLogged.name, mas não é. Tem que ser userLogged.user.name. Vou até colocar a interrogação novamente. Perceba que, olha, está aqui, ó. O name está dentro de usuário. Então, eu preciso ter esse tipo de validação. Então, agora que a gente fizer esse tipo de validação, tá aqui, ó. Welcome, Nicolas Ribeiro Fontes. Vou copiar aqui, ó, um outro e-mail, tá? Só para não ser o igual. E vou logar com ele, só para a gente fazer esse tipo de validação. Olha lá, tem outro tipo de e-mail. Olha lá, já mostrou o usuário comum. E assim ele vai. Então, ele vai mostrar a mensagem conforme o usuário está logado, o que é bom, tá? Tá, então temos o nosso login, já temos funcionando essa parte de autenticação, já estamos conseguindo salvar o token. O próximo vídeo nosso agora vai ser para falar sobre uma gigantesca funcionalidade do Angular, que é o Interceptor, que ele simplesmente vai interceptar, como diz o nome, todas as chamadas para o back-end e ele vai realizar algum tipo de modificação. No nosso caso, o que a gente vai fazer é colocar esse token, se existir na nossa local storage, a gente vai colocar ele no header para mandar para o back-end para a gente consumir as APIs privadas, tá? Porque muitas APIs privadas dependem desse token, tá bom? Então, isso nós nos vemos no próximo vídeo. Espero que eu tenha passado todo o conteúdo. Esse conteúdo um pouquinho mais chato, tem que entender mais claramente. E nos vemos no próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.